iniciar a nossa aula de arte. Na nossa última aula, nós falamos sobre cor, sobre as classificações que a cor tem, né? Nós falamos sobre cores primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, cores neutras, cores quentes, cores frias, né? E hoje nós vamos falar sobre monocromia e policromia, tá? Monocromia e policromia. Vou explicar para vocês com bastante calma, tá bom? O que é essa monocromia e policromia, mas primeiro eu vou compartilhar com vocês a tela. Monocromia e policromia, tá? Então vamos ver o que vem a ser. Primeiro nós vamos falar sobre a monocromia. Deixa eu só aceitar aqui rapidinho. Pronto, voltando. Monocromia. Mono. Vocês lembram quando vocês estavam, né, até o quinto ano, que aprendia muito sobre monossílaba, polissílaba, trissílaba, sabe? Classificação de sílabas. A monossílaba era uma sílaba só. A polissílaba eram 4 sílabas ou mais. Na parte de cor, nós vamos ter o mesmo princípio. Então, mono, esse mono significa uma. Cromia significa cor. Ou seja, então eu tenho monocromia, eu tenho uma cor. Às vezes as pessoas não falam monocromia, às vezes falam monocromático. É a mesma coisa. O cromático tem a ver com cor. E o mono quer dizer uma. Então, uma cor. O que é a monocromia? É o uso de uma cor matriz em vários tons. Mudamos o tom de uma matriz quando acrescentamos o branco ou o preto para deixar mais claro ou mais escuro. Então, vamos pensar que é esse verde aqui. Aí, se eu for acrescentando preto, vamos pensar em tinta. Eu tenho uma tinta verde, uma tinta branca, uma tinta preta. Se eu pegar esse verde aqui, eu vou acrescentando preto nele, ele vai ficando cada vez mais escuro. Isso aqui não é preto, isso aqui é verde escuro, tá? Aqui que eu tô passando o mouse. Então, se eu for acrescentando branco, ele vai ficando cada vez mais claro, tá? Então, eu tenho monocromia, eu tenho isso aqui. É a mesma cor, só muda que ela vai ter vários tons. Então, se eu escolher o verde, eu vou usar verde claro, verde escuro, verde médio, vou usar só verde. Se eu escolher rosa, eu vou usar só rosa, só que em vários tons. Os artistas, quando eles utilizam a monocromia na arte, os quadros, as pinturas, os desenhos ficam mais ou menos assim. Olha lá, essa daqui, a pessoa escolheu a cor verde, então fez vários tons de verde, mas só verde. É um quadro monocromático, porque eu só tenho uma cor em vários tons. Desse lado aqui, a pessoa utilizou apenas a cor azul, só que vários tons, ó, aqui azul clarinho, aqui azul mais escuro, aqui azul bem forte. Então, são obras monocromáticas. Monocromia quer dizer o uso de uma cor só, tá bom? Aí agora aqui, continuando. Essa fotografia, por exemplo, essa aqui é uma fotografia de uma instalação. O artista criou um espaço monocromático. Olha lá, ele usa só a cor vermelha no quarto, né? Só tem objetos de cor vermelha. Então, vira um quarto, né? Monocromático. Só tem uma cor, variações da mesma cor. Olha lá, aqui no caso, ó,
a pessoa está usando, essa moça, ela está usando tudo bege, sandália bege, roupa bege. Essa eu estou usando verde, tudo verde. Essa usando tudo azul, essa tudo amarelo, essa tudo laranja. Então, monocromático seria o uso de uma cor só. Olha lá, esse cara está com uma roupa monocromática. Vem. Aqui, por exemplo, preto e branco. Uma imagem em preto e branco, um desenho em preto e branco. É monocromático, tá? Porque variações de apenas uma cor. Ô, professor. Oi. Mas o preto e o branco não são cores diferentes? Na verdade, se você consegue, eles são cores diferentes, mas o preto seria o mais escuro e o branco mais claro, não é? Então, se você usa, no caso, para fazer um desenho preto e branco, você vai usar a mistura do preto com o branco, que aí vai dar um lugar vai dar cinza, outro lugar vai ser um cinza mais escuro, outro lugar vai ser um cinza mais claro. Então, ele acaba ficando monocromático, porque você vai do mais claro até chegar no escuro. Tá? Por isso que a gente chama de monocromático também. É o sexto? É o sexto. Quem que tá avançando que eles não estão entrando? 23. Não, 22, né? Que eu sou 22. O Levi, você tá aí? O Levi tá. Agora ele entrou faz pouco tempo. É, que não tava conseguindo. Ah, tá. Então quem que não tá aí só? Deixa eu ver. Aqui, ó. A Melissa não tá. Tá bom. O resto tá todo mundo aí. A Heloísa entrou agora também. Bom, meninos, os que entraram agora. Então, nós estávamos falando de monocromático, que é como esse desenho aqui, ó. Monocromático, você usa apenas uma cor em vários tons, tá? Aí, nós estávamos comentando que o preto e o branco, apesar de serem cores diferentes, né? Uma preta e uma branca, mas se você usa só tonalidades entre o preto e o branco, que aí vai sair cinza, tudo no meio, também se chama uma obra monocromática. Então, monocromático, uma cor. Agora, voltando aqui. E policromático? Olha lá, policromia. Poli quer dizer muitas. E cromia quer dizer cor, não é? Então, seriam muitas cores. É o uso de várias cores, de matrizes diferentes, em um mesmo objeto ou mesmo ambiente. Então, olha lá. Monocromia, eu já não tenho uma escala. Ó, na monocromia, eu tenho uma escala de verde, nesse caso. Vai do mais escuro até o mais claro, mas todos em tons de verde. Nesse caso aqui, já não. Eu tenho uma escala totalmente colorida. Não é o mais claro e o mais escuro da mesma cor. É policromática, o uso de muitas cores, como por exemplo nessa obra aqui, ó, do Fauvismo. Olha lá, o Fauvismo era um movimento artístico que os artistas utilizavam muitas cores, era chamado até de explosão de cores, as obras fauvistas. Então, aqui eu tenho laranja, eu tenho azul, eu tenho verde, ou seja, é uma obra colorida. Então, policromático quer dizer colorido, quer dizer muitas cores, tá? Então, policromático ou policromia quer dizer muitas cores. É igual eu estava falando da monossílaba e da polissílaba. Monossílaba era uma sílaba, então monocromia, uma cor. Polissílaba eram 4 sílabas ou mais, policromia, várias cores, tá? Olha essa outra obra da Tarsila do Amaral, a Cuca. Também é colorida, eu tenho laranja, eu tenho amarelo, eu tenho azul, tenho verde, e varida. Aqui no caso, um ambiente policromático. Olha só, as almofadas coloridas, o sofá azul, né? Então, aqui seria um exemplo de ambiente policromático. Olha outro quarto policromático, uma sala bem colorida.
Roupas, exemplo de roupas. Aqui, quando eu não combino a cor, quando eu não tô tudo de uma cor só, aí eu estou usando roupas policromáticas. Vendo aqui, ó, vários exemplos. Então, monocromia monocromia, uma cor só em vários tons, e policromia, várias cores. Bom, vamos dar uma relembrada em tudo que nós aprendemos sobre cor até agora. Então, vamos lá, dar uma recordada aí. As cores primárias são as cores puras, as cores básicas, não é? Aquelas que não podem ser feitas através de mistura, que é o magenta, o ciano e o amarelo, ou seja, vermelho, azul e amarelo. Aqui tá, eu sei que tá meio rosa, mas é vermelho. Magenta, ele é vermelho, tá? Quando eu misturo vermelho mais amarelo, tem laranja. Azul mais vermelho, tem violeta. Amarelo mais azul, tem o verde, tá? Aí, outra coisa que nós não falamos, mas eu vou falar daqui a pouco, eu volto nisso aqui depois, tá? Escala cromática. O que seria essa escala cromática? Eu posso ter ela do mais claro para o mais escuro, de acordo com o que eu tenho no círculo cromático. Falando de monocromia e policromia. Olha aqui esse exemplo. Esse exemplo que nós estamos vendo aqui se chama Os Pobres da Praia. Foi feito em 1903 pelo Pablo Picasso. O Pablo Picasso, ele teve uma época da vida dele chamada de fase azul, que ele utilizava somente a cor azul. Eu falei isso na última aula, que ele achava que o azul significava tristeza. E como ele estava meio triste porque o melhor amigo dele tinha morrido, então ele faz obras de arte todas em tons de azul. Até aqui, ó, nesse lugar que eu tô passando o mouse aqui, ó, que é preto com azul, é misturado, não é só preto. Tá vendo? Então, ele utilizava vários tons de azul. Então, ele fez uma obra monocromática. Então, mono, uma cor só. Poli, duas ou mais cores. Então, poli é colorido. Monocromático. A variação de uma cor em várias tonalidades. Então, é uma cor só em várias tonalidades. Ó, aqui eu tenho vários tons do verde, desde o mais clarinho, que chega a ser branco, até variando o verde, até chegar basicamente no preto. A mesma coisa acontece nessa escala aqui de azul, ó. Começa lá no branco, vem azul clarinho, azul médio, azul ciano, aí vai escurecendo até chegar lá no preto. Da mesma a cor só, a monocromia, nós vamos falar sobre o que é cor análoga e cor complementar. Para falar sobre o que é cor análoga e cor complementar, eu vou sair disso aqui um pouquinho e eu vou entrar numa foto aqui. Todo mundo está enxergando a foto? Abre aí o microfone e fala se tá. Isso, então vamos lá. Prestando atenção. Essa foto é a foto de um círculo cromático. O círculo cromático, ele tem todas as cores do arco-íris, digamos assim, não é? O arco-íris, ele tem 7 cores, aqui nós temos basicamente 7 cores também, ó. O roxo, ó, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde,
o azul claro e o azul escuro. São as 7 cores do arco-íris. Claro que tem alguma variação, olha lá, do roxo. Um roxo um pouquinho mais escuro, um roxo um pouquinho mais claro, um laranja um pouquinho mais escuro, um laranja um pouquinho mais claro. Mas nós temos basicamente as cores do arco-íris no círculo cromático. Círculo cromático, se a gente for reparar, olha aqui nessa bolinha aqui. Nós temos as 3 cores primárias. Olha lá, o amarelo, o azul e o vermelho. No meio, não aqui, ó, na beiradinha. No meio, nós temos as 3 cores secundárias, que é o laranja, o roxo e o verde. E entre uma cor primária e uma secundária, que aqui seria, ó, uma primária, uma secundária. Aí, sempre pulando uma, ó. Uma primária pula um, uma secundária pula um, uma primária pula um, uma secundária pula um, uma primária pula um, uma secundária pula um. Tá gravado. Que são essas aqui de baixo, ó. Essas cores intermediárias, então, eu tenho as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Agora, vamos falar, então, como que eu vejo no círculo cromático quais cores são análogas e quais cores são complementares. Análogas, gente, são as cores que ficam pertinho, são as cores parecidas. Então, eu posso dizer que, ó, do amarelo até o laranja mais escuro, eu tenho cores análogas, porque elas estão uma do lado da outra, então elas são cores parecidas. Aqui, por exemplo, ó, aqui entre os roxos, aqui vermelho e roxo. Então, se ela tiver uma do lado da outra, elas são cores análogas. Vou dar um exemplo de uso. Quem estuda muito as cores análogas e as cores complementares pessoas, são publicitários. Publicitários, eles estudam, por exemplo, na hora que eles vão fazer um cartaz de propaganda, eles estudam bastante essas para não colocar muitas cores análogas, porque eles falam que não chamam muita atenção no cartaz. Eles preferem colocar cores complementares. Então, análogas seriam essas, uma do lado da outra. Essas são análogas. Complementares são as que ficam uma de frente para outra. Por exemplo, aqui, ó, tá o amarelo com o roxo. Ó, amarelo e roxo. O amarelo, ele é complementar ao roxo. Então, quer dizer que se eu pegar num cartaz e eu colocar o fundo amarelo e escrever as letras de roxo, vai aparecer, vai ficar legal. Agora, se eu pegar o fundo amarelo e escrever de laranja, vai ficar legal? Não, vai ficar meio apagado. Então, as cores análogas, elas são muito parecidas. Eles usam as cores complementares para destacar, para dar um destaque maior. Vamos ver se entendeu. Vou fazer uma pergunta e a pessoa vai ter que abrir o microfone aí e me responder. Então, vamos lá. Levi, abre o microfone aí, que eu vou te perguntar. Qual é a cor complementar ao laranja? Ó o laranja aqui, que eu tô passando o mouse. Qual é a cor complementar do laranja, Levi? Vamos, responde. Eu quero que abra o microfone. O microfone dele não funciona. Ele não tem microfone. Ah, ele não tem? Então, vamos lá. Vocês que têm microfone, responde para mim. Qual é a cor complementar do laranja? Azul. Isso, azul, porque o azul tá aqui do outro lado, ó, certinho. Cor complementar é o azul.
Agora, qual é uma cor análoga ao laranja? Amarelo? Amarelo, muito bem, porque o amarelo está aqui do lado. Entenderam, então, o que é complementar, o que é análoga? A análoga, ela fica sempre uma do lado da outra, porque ela é quase igual, ela é parecida. Agora, as complementares, não. Então, no caso aqui, do vermelho, a complementar é o verde, a análoga é o laranja. Do roxo, a complementar é o amarelo. A análoga é o vermelho, o azul. Do azul, a complementar é o laranja. A análoga é o roxo ou verde. Do verde, a complementar é o vermelho. E a análoga é o azul ou o amarelo. Tá vendo? Então, análoga é uma do lado da outra, parecida, o tom parecido. Agora, as complementares não. Uma de frente para a outra, porque elas se destacam, tá? Isso é que é cor análoga e cor complementar. Voltando aqui para a apresentação. Então, cores análogas são aquelas que possuem uma relação de cor as cores, ou seja, são da mesma família, Prof, os mesmos são na gente. você tá Aí é travando lá, muito. aquilo. Oi. Ah, então. Na aula do 7º ano também aconteceu isso. Aí depois parou. O que vai ter que fazer? Vocês vão ter que assistir o vídeo depois, porque só no vídeo que não trava. Deve ser problema do plural. Tá bom? Bom, então, meninos, cores análogas, por exemplo, é o verde, o azul e o azul esverdeado. O amarelo, a cor análoga dela é o amarelo esverdeado e o laranja, o amarelo alaranjado. Então, são as cores que estão próximas. Agora, em cores complementares, são as cores que Ô pai, a aula tá travando. Demais! Ela fala elas meio são robótica e e assim por volta e diante. trava e volta e sai e trava e volta. Oi, meninos, vocês vão ter que assistir a gravada, então. Não tem jeito. Tá bom? E aí é de escala monocromática entre o preto e o branco. Aí essas são as cores neutras, tá bom? Bom, então, meninos, só para relembrar aí um pouquinho do que nós falamos da aula de hoje, ó. Monocromático, uma cor só em vários tons, tá? Monocromático, uma cor só em vários tons. Policromático. Policromático são várias cores, olha lá, várias cores, tudo bem colorido. Então, policromático lembra sempre do colorido, tá? E aí nós temos
complementores. Teoria das cores. A cor de um objeto é aquela que corresponde à cor referida quando a chamada de luz branca incide no mesmo objeto. Isso, gente, como a gente percebe a cor pelo nosso olhar, é matéria de física, de ensino médio. Vocês vão aprender isso quando vocês estiverem no ensino médio, tá? Em 1676, o físico inglês Isaac Newton mostrou que com a ajuda de um prisma de 3 faces, a luz branca podia ser decomposta em 7 cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e violeta. Olha lá, ele faz essa experiência. Ele coloca um prisma, né, de vidro, onde a luz solar batia de um lado desse prisma, do outro lado ela mostra no chão ali as cores do arco-íris, tá bom? O prisma óptico é um elemento transparente com forma de um prisma triangular, com superfícies retas e polidas que dividem a luz solar. Então, através dessa experiência, o Isaac Newton conseguiu provar, através da ciência, de que a luz branca é a mistura de todas as outras cores. Quando nós falamos de cores primárias, são aquelas cores puras que não conseguimos com a mistura de outras cores, que é o amarelo, o magenta, que é o vermelho, e o azul ciano. Já as cores secundárias são chamadas de cores secundárias porque elas derivam da mistura das cores primárias, que aí eu tenho o verde, o laranja e o violeta. As cores terciárias eu consigo se eu misturar uma primária com uma secundária. Elas também são chamadas de cores intermediárias, as cores que ficam no meio do círculo cromático. Aí agora vamos falar sobre o círculo cromático. Por que ele se chama círculo cromático? Porque seria círculo das cores. Tudo que fala cromático tem a ver com cores. Então, seria um círculo das cores, tá? Como que é a base do círculo cromático? Olha lá. A base, ele pode ser todo redondinho, até no meio, como aquele que eu mostrei na primeira foto para vocês, ou ele pode ser assim. Ele pode ter a base triangular com as cores primárias. Aí eu misturei o amarelo e o azul, eu tenho o verde. Se eu misturei o laranja e o vermelho, desculpa, o amarelo e o vermelho, eu tenho laranja. Se eu misturei o azul e o vermelho, eu tenho violeta. E aí você vai ter sempre uma primária e uma secundária, uma primária e uma secundária, uma primária e uma secundária. Misturando a primária com a secundária, eu tenho no meio as cores terciárias.
áreas, que são essas aqui, ó. Misturei o amarelo com o verde, amarelo verdeado. O verde com azul, azul esverdeado, e assim por diante, tá? Esse é o círculo cromático. Se as cores são vizinhas no círculo cromático, ou seja, se ela fica uma do ladinho da outra, ela é chamada de cor análoga. E se ela fica uma do lado oposto da outra, como no caso aqui o verde com o vermelho, aí ela é chamada de complementar. As cores, elas também transmitem sensações, por isso que eu tenho as cores quentes, que são o vermelho, o amarelo e o laranja, que são aquelas que transmitem sensação de calor, de fogo, né? E existem também as cores frias, que transmitem sensação de paz, de tranquilidade, de calma, né? Elas são mais tranquilas, mais relaxantes, que é o azul, o verde e o violeta. Então, cores quentes e frias. Bom, meninos, agora nós vamos... Existe esse joguinho na internet, tá? Esse joguinho de mistura das cores. Se depois vocês quiserem pesquisar, é só colocar jogo de mistura das cores que ele aparece, para vocês irem clicando e misturando as cores, vendo como que dá, certo? Aqui nós temos um exemplo, ó, do círculo cromático para colorir. E alguns lugares, ao invés de falar círculo cromático, falam rosácea, porque faz o círculo cromático como se fosse uma rosa, tá vendo? Que é desse jeito aqui, ó. Tem as cores primárias também, depois as cores secundárias, vai fazendo como se fossem pétalas de flores. E aí eles dão o nome de rosácea. Mas é a mesma coisa que o círculo cromático, é a mesma coisa que esse aqui, só mudou o jeito, tá vendo? De fazer. Bom, só uma perguntinha agora, e eu quero que vocês liguem aí o microfone para me responder. Essas obras de arte aqui, elas são monocromáticas ou policromáticas? Policromáticas, muito bem. Elas são policromáticas porque elas são coloridas. Uma obra, para ser monocromática, tem que ter apenas a variação de uma cor, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós já temos uma obra monocromática, porque é uma cor só. Ô, professor. Oi. Sua aula de arte acabou, agora é projeto de... Sim, eu já vou finalizar. Bom, então, meninos, o que a gente tinha para falar de arte sobre cor era isso, tá? Então, a gente finaliza a aula de arte por aqui, tá?